Vamos lá, vou contar um pouquinho aqui de como que foi essa trajetória, né? E como que a gente conseguiu fazer todos esses desafios, tá? Então, um pouquinho de Magalu. A gente é uma empresa, hoje é bem grande, mais de 60 anos de história, né? Então, você pode imaginar o que que é ter que participar dessa transformação, que foi muito gratificante para mim. Então, alguns dos números aí que vocês podem ver, 63 bilhões de reais em GMV, né? Bastante dinheiro nesse sentido. 340 mil sellers, muita gente mesmo, muita gente. Muitas empresas dependem do que a gente está fazendo aqui através de APIs. 38 milhões de clientes, né, ativos, etc., 500 milhões de visitas mês, e o que chama bastante atenção aqui é o número de ofertas, né? Vocês podem imaginar o que que é a gente escalar para esse tamanho se a gente não tivesse investido em APIs como uma maneira de fazer essa curva, né? Imagina todo mundo lá, no modelo antigo de banco, tendo que gerenciar tudo isso, a gente não estava em bons lençóis, né? Mas, enfim, é, quando a gente olha, 3 mil aplicações, também tem um desafio enorme, como que a gente faz todos esses desafios, né? E uma cloud ainda em construção, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de participar também dessa parte de cloud, que eu falo um pouquinho mais para o final, beleza? Então, vamos lá. A gente optou por fazer esse desafio através de uma transformação digital, e ela é feita de pessoas, né? Então, é muito legal ver, inclusive, os questionamentos do Paulo aqui, né? De falando, pô, esse grupo é que está tomando as decisões para decidir como que vão ser as coisas, né? E a transformação digital, ela também se baseia em pessoas, né? Então, a gente começou como um varejo tradicional, né, com muito lá em Franca, pouca cidadezinha, né, poucas empresas envolvidas, ela tinha apenas uma lojinha, etc. E aí a gente foi virando aí uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, né? Então, por que que a gente fala do calor humano? Porque acho que o Magalu tem essa questão da cultura, né? De olhar e falar como que a gente vai transformar isso através das pessoas, né? Muito do que tem de atendimento, né? Até quem teve a oportunidade de ver alguns cases aí, da gente falando, pô, o cérebro da Lu, como que a gente melhora atendimento através de AI, mas mesmo assim a gente quer dar aquele tom de que os clientes são muito especiais nesse sentido, né? Então, tanto dentro de casa quanto fora, a gente acaba optando por fazer isso. Então, a história, né, quando fala de tecnologia, o Econ mesmo começou nos anos 2000, né? Era uma camada super simplificada, de duas camadas, né? Basicamente era tudo Microsoft lá, e aí acabava tendo uma parte ASP e o banco, né? E nessa época, não se falava tanto em APIs, né? Então, muitas stores procedures, né? Tinha que escalar, você ia escalando os bancos lá, colocava mais regra de negócio ali, ficava é, um, uma salada, digamos assim. Mas 20 anos atrás é muito tempo, né? Então, naquela época, era como se faziam as coisas, né? Então, as coisas evoluíram, chegamos em 2010, onde a gente optou por fazer a primeira camada de API ali, voltado para checkout. Então, a gente pegou e falou, como é que a gente consegue pegar essa regra de negócio que está espalhada e colocar ela numa API, né? Principalmente com essa parte de cálculo de frete. Na época tinha vários canais, você tinha que ficar replicando cada um deles, então a gente centralizou, foi uma experiência muito legal. E aí começamos também a colocar o pezinho na água ali quando a gente fala com open source, né? Pode ver que ambientes mais tradicionais o pessoal tinha, né, um tempo, hoje graças a Deus já não é mais assim, mas em algum momento tinha um respaldo de se ter uma coisa que naquela época o que era pago era bom e o que era open source não era, né? E na verdade a gente não acredita nisso, acho que tem várias coisas que são pagas hoje que a gente também usa, também temos coisas da Microsoft, mas tem o seu devido lugar onde você vai usar isso da maneira eficiente, né? E a APIs não é diferente. Então a gente fez isso, depois a gente começou a fazer essa parte da adoção de cloud para começar a expandir, né, o que, que a gente tem, o que habilitou. Né? Então, primeiro a gente centralizou a regra de negócio, poxa, muito interessante. Depois a gente habilitou para fazer outros produtos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Acho que o primeiro foi, talvez, o Magazine Você, né, que hoje se chama Parceiro Magalu. E aí a gente começou também com um time de P&D. Por que, que isso para a gente foi importante? Né? A gente está aqui no ambiente de APIs,
falando sobre P&D, né? Talvez todo mundo está falando sobre isso, mas na época foi muito importante o nome porque se falava de inovação. Então, algumas pessoas falam, não, vocês têm que fazer uma área de inovação, tem que ter um time de inovação. E a gente falou, poxa, inovação está em todo lugar, todo mundo pode fazer, não só 3 pessoas, né? Então, usar o nome P&D ajudou a gente a se aproximar de outras áreas também. Inclusive, o próprio Magazine Você não foi uma ideia que 3 pessoas tiveram. Foi um grupo de pessoas que já tinha, a gente viabilizou através das APIs que foram construídas um ano antes, né? Então, olha só como que, às vezes, você vai fazer uma API hoje e depois outra pessoa vai começar a usar e construir uma coisa que você nem tinha imaginado quando você estava construindo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente no comecinho, né? Então, é muito interessante. Enfim, essa é onde nasceu tudo ali, né? A gente brinca, era uma salinha de massagem ali que o pessoal fazia shiatsu. Se olhar ali no cantinho, dá até para ver aquelas caminha dobrável que ficava no canto ali, a gente invadiu lá e falou, pô, vamos ter um cantinho nosso para a gente começar a ter foco e fazer isso, né? Então a gente fez o que era o Magazine Você, né? O time nasceu com 3 pessoas e hoje chega aí até mais de 2.000 pessoas. Então é muito importante como que esse momento fez, trouxe aqui para vocês. Falando do antigo Magazine Você, que hoje é o parceiro Magalu, né? Ele teve um papel muito importante para a gente explorar o poder de APIs. Na época, para vocês verem como era antigo, né? Tinha ainda, a gente até leu o terceiro ponto, a natureza viral do efeito de rede, né? Tinha Orkut na época, então a gente optou por fazer como se fosse uma venda direta para a gente habilitar com que outras pessoas fizessem uma curadoria e produzissem seus próprios canais, seus próprios lojas ali, né? E aí a gente imaginava ter 20.000 pessoas no ano e acabou tendo 80.000 lojas no primeiro ano, assim. Então foi muito revelador para a gente quando a gente olhou e falou, pô, peraí, a partir do momento que você cria APIs e coloca para fora, você não tem muito controle. Você cria as regras e se ela tiver muito sucesso, ela vai escalar muito mais rápido do que você estava imaginando, né? E foi isso que a gente descobriu naquela época, até porque a gente tinha um apelo interessante com o produto, que era, putz, você não precisa ter capital de giro, comprar, tocar e depois você fazer aqui. Você pega o que a gente já tem e coloca para vender. Então, você podia ter agora. Você entra, se cadastra, escolhe e já vai. Então, era um experimento que deu muito certo e hoje ele é bem maior, né? Mas também, na época, não tinha essa questão de marketplace, então era todos os produtos próprios, né? Mas foi feito em 4 meses com 3 pessoas, eu era uma delas, né? E era um ambiente onde a gente estava numa corporação muito grande e se falava projetos em anos, né? Quantos anos vai demorar esse projeto aí da migração do RPX? E a gente falou, não, vamos fazer de 0 a 0 no começo, pequeno, focado, né? Então, como a gente já tinha feito umas APIs, a gente sabia que era possível, então foi muito importante. Pois bem, depois disso, a gente pegou o que a gente aprendeu, explorou um pouquinho e começou a expandir isso para as lojas, né? Vocês viram ali, hoje a gente tem quase 1.300 lojas. E aí a gente falou, poxa, como é que a gente tira proveito da multicanalidade, né? Quem aqui não foi em alguma outra loja que tem presença digital também, fala, pô, mas no online tá mais barato, aqui eu tenho produto, ali eu não tenho, né? Então a gente falou, poxa, a gente tem um desafio enorme para resolver isso, então a gente começou apostando numa parte de catálogo único para entender o que tinha em cada uma das lojas para fomentar essa parte de multicanalidade mesmo, né? Então, a gente até pegou a parte também de back-office, que é muito importante, às vezes hoje a gente acaba se perdendo um pouco do ponto, que é as regras de negócio que existem lá nas entranhas de um negócio muito grande, ela tem muitas peculiaridades, e às vezes, por terem tecnologias mais defasadas, você precisa colocar uma camada na frente, com uma API, abstrair tudo aquilo e entregar para as outras áreas da empresa, para que você consiga andar muito rápido, né? Emissão de nota, alguma coisa do tipo, você precisa empacotar tudo isso, e a gente acabou conseguindo fazer isso em 2015, né, até aproximando bastante das lojas físicas, né. E aí, em 2017, a gente lança Marketplace, chegamos atrasados de uma certa maneira, mas a gente tinha o objetivo de também ser
muito bom para quem estava consumindo, né? Então a gente focou muito nessa questão da experiência de quem estava do outro lado para consumir ou uma API ou um portal. E aqui tem um ponto interessante que é, conforme a gente foi evoluindo entre o portal e a API, a gente usou algumas estratégias que era como é que eu fomento o seller a usar mais a minha API e menos o portal. Então a gente ficava discutindo, poxa, eu vou lançar alguma coisinha, se eu lançar primeiro na API, tem uma feature que tem na API, eu direciono quem está interagindo com a gente para falar, se você estiver consumindo via API, você tem essa feature, isso aqui funciona melhor, que é o caso que a gente experimentou anos depois com a questão de atendimento, né? Fazer atendimento através de um portal é uma coisa, outra coisa é você entregar isso via API, e é interessante que tem até alguns estudos que SKUs que entram numa plataforma via interação de API, elas tendem a ter uma conversão maior. Então a gente falou, poxa, a gente tem que achar um mecanismo para fomentar isso, né? Então foi o que a gente começou experimentando lá em 2017 e até hoje ainda vale, né? Então, ponto importante para compartilhar aqui com vocês também. Bem, e vocês podem ver que quando você cria, aqui é um exemplo de como que quando você cria alguma coisa com a API, você não tem tanto controle do que acontece, né? Então, vocês podem ver a linha azul, basicamente, era o número de produtos que a gente tinha. Só com um P, e ali crescendo, compra, armazena, estoque, vem. E aí, quando a gente abriu para terceiros, falou, olha, agora está aqui as APIs, cadastram, um pouquinho antes, até a gente tentou operar antes, mas ainda era muito manual. A partir do momento que tinha API, aí o número realmente de SKUs que tinha na plataforma cresceu absurdamente, né? E vocês podem ver que tem aí, foi muito rápido, a gente rodava com 50 mil ali, mais ou menos, e aí foi para 2,5 milhões de ofertas em um ano, né? Então é muito gritante o poder de como que criar uma API bem feita e colocá-la para a rua para ver a vida ali, o que acontece na sequência é muito revelador, né? Hoje já são mais de 130 milhões, desculpa, 128, quase 130. Então, é muita coisa mesmo. Fazer a gestão de estudo tem vários desafios, inclusive, quem teve a oportunidade de participar, teve até uma mesa redonda de AI, e o pessoal estava comentando sobre isso, né? De falar, como que você faz a gestão disso tudo sem colocar só a AI para rodar, né? Então, teve um colega que comentou até sobre ter alguma coisa mais assistida para que você, quando você ainda não tem um modelo muito maduro, ele funcionar como uma ferramenta como gestão, né? Então é importante. O Paulo até falou aqui, não existe AI sem APIs, né? Então aqui é mais um exemplo de como que a gente encaixa essa história, né? Pois bem, então a gente também começou a acompanhar o número de chamadas que tinha, né? Então, quanto que a gente está usando dessa plataforma que a gente começou a criar com o número de chamadas. E vocês podem ver que a gente acompanha até 2019, porque a partir dali a gente entende que a plataforma que a gente está fazendo através das APIs, ela tem uma maturidade onde o nosso foco é a gente olhar a frequência e quanto que ele está acontecendo ao longo do tempo. Então, ao invés de a gente só olhar números absolutos, porque o varejo tem a sua sazonalidade, né? Black Friday dá picos muito grandes, né? A gente tem a liquidação fantástica que dá picos muito grandes, né? Então, a gente quer, na verdade, que cada vez mais as APIs sejam usadas todos os dias, com muita volumetria. Então, a gente começou a mudar de 2019 para frente, para olhar para uma visão de TPS. Então, quantas requests por segundo está acontecendo ao longo da plataforma como um todo, né? Para a gente fez mais sentido, mas assim, dá para ver como que também tem um crescimento exponencial, né? Então, mostra como que as APIs têm uma parte muito importante nisso, principalmente refletido da multicanalidade, né? O pessoal começando a usar retirar loja, descobrindo o produto que tem mais perto, né? Então, às vezes, o cara quebrou ali um liquidificador, eu preciso dele agora, onde que tem a loja mais próxima, vai lá e compra, né? Então, esse tipo de coisa também potencializou nesse sentido. Tá? Pois bem, então, de 17 para frente, a gente começou a olhar outras coisas e falar, putz, a gente tem um objetivo também, a gente lançou
recentemente a Magalu Cloud, né, que é uma questão de ter uma cloud própria, né, privada, por causa das necessidades que a gente tinha, né? E quando você olha o que a gente fez com a APIs, não era diferente. A gente tinha uma necessidade, a gente foi lá, criou APIs, resolvemos. A gente começou a olhar e falou, poxa, existe um desafio aqui também dessa parte de cloud. Então, a gente criou a nossa primeira cloud, começamos a usar internamente para que o que a gente constrói seja mais rápido nas mãos dos desenvolvedores. Então, quero fazer uma API, tem alguns fluxos de padronização para você colocar APIs mais rápido para que outras áreas da empresa ou de outras empresas, aqui a gente já estava consolidando como grupo, pudesse tirar proveito disso, né? Então, foi muito interessante pegar esses workloads também, colocar nesse ambiente também gerenciado por APIs, né? De falar, como é que eu gerencio tudo essa questão do servidor quando eu estou no on-prem? Então, a gente começou a empacotar também isso e falar, não, peraí, vou construir APIs para também gerenciar meu work de on-prem. Então, nasceu daí essa questão. E aí, no ano passado, a gente fez um lançamento para público, né? A gente já tem alguns pontos falando para o mundo que a gente estava fazendo, ficou ali amadurecendo durante uns 2 anos, né, toda essa parte de cloud. E aqui tem uma reflexão interessante, que é, quando você olha para a parte de APIs, ou algo que tem muito novo, às vezes você só pegar isso e já colocar para fora, o Paulo falou um pouco sobre isso, né? O que falha, né? A gente sempre teve uma grande experiência com grandes plataformas, o que faz com que elas tenham sucesso ou não. Principalmente, grandes plataformas funcionam quando elas se autoalimentam, né? Elas se retroalimentam do que está acontecendo com os produtores e consumidores para conseguir fazer uma parte muito evolutiva. E quando a gente olha para cá, a gente falou, o que a gente aprendeu com o varejo que também faz sentido na tecnologia, né? Então, a gente olhou e falou, putz, vamos também pegar tudo isso e colocar aqui. E aí, a gente começou a exercitar essa parte também de fulfillment para sellers, né? E entrega do todo o varejo. Então, imagina você pegar em 1.300 lojas, ter outros CNPJs armazenando, estocando na ponta, né? Nas lojas mesmo, como se fosse dark store, sem você ter feito toda essa trajetória de empacotar o back-end, pegar tudo ali do back-office, criar regras e APIs para conseguir fazer as integrações de emissão muito bem feita. Então, na verdade, a gente plantou um monte de sementinha ao longo de 10 anos, né? E aí a gente agora está colhendo cada vez mais cada um esses pontos. Então, é muito interessante ver como que habilita uma série de coisas para que você consiga construir experiências que talvez hoje não vai ser você nem consegue imaginar, né? Ou então, no caso da cloud, são pessoas construindo seus negócios que você nem sabe que existia, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra de um iteano, né, do São José dos Campos, lá no ITA, e aí ele falou o seguinte, como é que você forma alguém para a profissão do futuro, né? Ele falou, não sei como é que vai ser, o que vai ter de... E na época, isso faz uns 15 anos atrás, talvez mais, né, fazendo aqui agora a conta de cabeça, mas enfim, ele falava, você tem que ter uma lógica muito forte e matemática. E olha que engraçado, né, quando a gente fala de AI, APIs, tem uma parte muito importante da matemática para você conseguir otimizar os algoritmos e entender o que acontece, que nasceu talvez lá da pesquisa operacional, né? Então, olha como que vai se conectando as coisas, e a gente olhou para tudo isso e falou, putz, cara, como que a gente faz algo que realmente vai ser grandioso? Então, falando um pouquinho de cloud aqui, né, que acho que tem essa reflexão, a gente tem a primeira nuvem brasileira, né, e tem um gostinho especial aqui quando a gente fala com as regiões que a gente está rodando, né, principalmente de Sudeste e Nordeste, né, tem outros players que acabam rodando dessa maneira muito mais concentrado no Sudeste. E isso, de novo, mais uma alusão do que a gente aprendeu ao longo com o varejo, né? A gente olhou e falou, pô, peraí, tem um monte de gente aqui também no Nordeste, é até mais perto em vários cenários do que tem lá fora, e a gente acabou fazendo essa aposta para colocar lá, né? Porque a gente quer realmente fomentar aqui, né, impulsionar a competitividade nacional, principalmente através de tecnologia, né? Acho que o Magalu, durante muitos anos, veio carregando essa bandeira de ser uma empresa de tecnologia, né? Onde a gente conseguiu transformar um negócio que era gigante,
mais tradicional, vou chamar assim, né? Porque, putz, 60 anos de história colocando tijolo em cima de tijolo para construir um castelo, assim, quando você olha, tem seus desafios, né? Tem uma história por trás, né? E a gente sempre fala que o legado ele não tem uma coisa ruim, é uma coisa que ajudou a gente a chegar até aqui. E tudo bem, né? Então, tem esse ponto, assim, que a gente olhou e falou, pô, tem um monte de gente lá, vamos fomentar, né? Hoje, a gente já tem 30% dos workloads rodando lá, então, quando você talvez fizer uma busca num dos nossos canais ali, provavelmente já vai estar sendo entregue para um ambiente onde ele é provisionado por APIs, né, e tem todas as APIs de gestão, inclusive de consumo. Então, é muito interessante como que se consolida todos esses pontos, né? Então, além disso, o que a gente pensa aqui daqui para frente, né, quando a gente fala talvez de futuro e para onde que estão indo as coisas e como que a história que tem tudo aqui, principalmente algumas parcerias que a gente faz aqui com a Sensidia, né, ao longo dos anos, referentes a marketplace, ou algumas até mais avançadas, como a gente tem explorado mais recentemente, como que elas evoluem essa parte do varejo que acaba sendo o nosso core, né, para a gente ter serviços SaaS, né, e disponibilizar isso para todo mundo. Então, que a gente chama de Retail as a Service, né? 60 anos de história aí construindo, mais de 24 sobre varejo, o que a gente aprendeu com tudo isso, como que a gente consegue encapsular tudo isso, né? Então, acho que o Kleber até falou hoje de manhã, talvez, sobre essa questão da importância da padronização, né? Tem até alguns produtos, acho que a Sensidia lançou recentemente para ajudar nesse sentido, e dá para ver como que isso é importante, porque aparece aqui para a gente também, né? A gente ter uma padronização das APIs para que quem vai consumir, beleza, ainda estamos numa esmagadora maioria onde os humanos é que fazem a leitura e a conexão, né? Como o Paulo falou, talvez mais para frente a AI vai começar a fazer isso sozinho, mas a gente tem ali um ambiente onde a gente quer focar, principalmente para a parte do varejo, onde os desenvolvedores que atendam o Seller 3P, né, que são, ou até os próprios software houses para grandes sellers, consigam tirar proveito da mesma maneira, né? Quem aqui já não viu grandes empresas onde, dependendo do tamanho do seu negócio, você vai por caminhos diferentes e você tem um sucesso maior ou melhor, porque você tem acesso a APIs diferentes, né? Então, aqui, a gente pensou, como que a gente faz a mesma API padronizada para todo mundo, disponibilizando o que a gente aprendeu ao longo desse todo o tempo, inclusive a gente mesmo consumindo das próprias APIs para conseguir fazer essa transformação, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo e agora ela está transcendendo, talvez, para os parceiros e empresas que estão construindo seus negócios com a gente, né? Então, tem toda essa parte, mas até porque os serviços que a gente construiu e trabalhou, como pagamento, logística, tecnologia, até busca, recomendação, não necessariamente eles funcionam só para a gente e só para um setor específico, né? Então, no futuro a gente vê, tem vários players que acabam já fazendo isso. Tem suas próprias soluções, eu não sei como fazer direito, eu não sei o que fazer. Cara, começa por aqui, usa esse produto e você tira da frente toda a complexidade, né? Estava até tendo uma conversa com alguns conhecidos aqui agora, onde a gente falava, um grande desafio é como que você pega uma coisa complexa e, em vez de APIs, você deixa ela mais complexa ainda, como que você pega ela e deixa ela mais simples para o consumo, para que isso consiga realmente fazer aquela curva que vocês viram ali. No fundo é isso, você pegou e simplificou para quem ia consumir esse negócio, começou a fazer sentido, e aí o negócio decolou, né? Então, aqui acho que não é diferente. Como que a gente quer pegar essa oferta de software e encaixar nesse ponto, tá? Pois bem, exemplificando talvez um pouco mais do que a gente está fazendo, é como se fosse, tem aqui produtores, né, do que estão fazendo para construir os seus próprios negócios, eles se conectam através de APIs para que você não tenha que se preocupar com identidade, o billing, quanto que aquilo custa e até o que está acontecendo, né? Então, é muito comum a gente hoje falar sobre questões como FinOps, né, uso de cloud, que tem sempre um baita desafio, principalmente como que você está
medindo, inclusive, né? Onde que está o erro? Ele está bem metrificado? Está usando questões de observabilidade também, que tem uma parte de API super importante, não só para quem está consumindo, mas para quem está dentro, para entender como que os negócios funcionam. E até as APIs, elas estão cada vez mais sendo orientadas por quais são os pontos de negócio envolvido do que só técnico. Não adianta alguém chegar e falar, beleza, CPU e memória aqui não tem nenhum problema, está tudo certinho, mas e aí? Qual que é a interação core de negócio que você está medindo através das APIs? A curva de venda está funcionando, no caso de um grande varejista, ou qual que é a interação core, talvez, de uma rede social, que as pessoas estão conseguindo postar? Não é você só olhar e ver o que está acontecendo. Então, a gente também presta atenção nessa questão de metrificar o que acontece através das APIs, né? Então, muito importante ele acabar depois voltando para essa parte de fintech, logtech, até de anúncios, né? Quando você olha o nosso caso de Magalu, tem uma parte enorme de 130 milhões ali que eu falei, estou arredondando para cima, obviamente, mas como que você faz a gestão de você poder impulsionar ou não algum produto que você quer rodar aqui, ou até mesmo, quem sabe, lá no futuro, você poder tirar proveito desse organismo que a gente fez e colocar no seu próprio negócio. Então, acho que é isso que a gente está tentando construir, principalmente através de alguns parceiros, obviamente, coisas que estão dentro de casa, mas que os parceiros também consigam adicionar para o que a gente tem de necessidade de negócio. Então, assim, Magalu Cloud, APIs, o básico a gente quer fazer muito bem. VM, Storage, Object, enfim, redes. Mas as outras pilhas da stack, a gente quer fomentar com outros parceiros, preferencialmente nacionais, como a Sensidia, para que eles consigam agregar e que todo esse ecossistema cresça junto. Então, isso é uma coisa muito interessante. Em vez de eu pegar e tentar fazer tudo de ponta a ponta, eu vou fazer a base e outras pessoas vão colocando coisas juntas, e o que eu aprendi, quando eu falo eu, representando o Magazine Luiza, obviamente, que o Magalu aprendeu ao longo desse tempo, referente a varejo, vão ter atalhos, e a gente vai oferecer isso para que as pessoas consigam conectar nesse ecossistema gigante, caótico, mas minimamente organizado através de APIs, né? E tem uma frase do Silvio Meira, que é muito interessante, que ela fala, em ecossistemas habilitados por plataformas, a estratégia é criada e se desenrola em rede, que tem um efeito de rede, produtores e consumidores, quanto mais entra dos lados, ele faz a roda girar, né? Escritas em código, basicamente em código é como você conectar toda essa parte de APIs, certo? O tempo todo por muitos agentes e todos ao mesmo tempo. É engraçado porque a gente vivenciou um pedaço disso numa esfera muito pequena quando a gente abriu a primeira API. Abriu lá para o seller e o negócio bombou. E era um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, APIs mais complexas, que é o que a gente está mirando agora, inclusive com a parte de infraestrutura conectado, tendem a ter essa cara, né? Então, essa frase foi muito marcante. Primeira vez que o Silvio falou, eu falei, nossa, peraí, eu vou ter que ler de novo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela faz muito sentido toda vez que eu repasso por ela, né? Então, isso era um pouquinho aqui da história, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado a todos aí pela atenção, sei que está todo mundo cansado, aí já está na retinha final, e acho que ainda tem mais uma palestra aí, mas mesmo assim, espero que tenha tido algum nível de aprendizado que fez sentido para vocês, sabe? Acho que a ideia é compartilhar um pouco do que a gente vivenciou, o que fizer sentido para vocês, que ótimo, o que não fizer, pode ser descartado com sucesso e bora para a próxima, sabe? Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Uhul! Muito bom, Jesus! Rapaz, nessa hora... E olha só, recebi uma mensagem do Fatal aqui, te mandando uma pergunta. Rapaz. Olha, logo ele. Está te acompanhando online lá. Olha só. Ele perguntou como foi a adaptação dos times de tecnologia na modernização das aplicações,
e mudança de comunicação entre as apps acontecendo apenas através de APIs. Conta um pouco aí. Muito interessante esse ponto. Alguns dos times de tecnologia, eles tinham a necessidade de falar, putz, alguém me ajuda a me guiar para saber o que pode e o que não pode. Então, acho que num cenário sempre tem aquela questão do dev que fala, puta, eu vou criar algo novo, sempre vou fazer uma coisa nova, porque o que já existe não funciona. E a gente conseguiu achar uma maneira onde a gente pegou alguns dos times que já estavam ali presentes e falaram, cara, evolui isso aqui que já tem, enquanto a gente constrói outra coisa. E a partir do momento que a gente definiu algum set de regras, todo mundo entendeu o valor daquilo. Então, a gente olhou e falou, putz, você quer fazer alguma coisa? Coloca minimamente, com deploy automatizado, um teste de mínimo aqui que tem de cobertura de teste e com essa questão de você poder expandir com autoscale, né? Então, a gente criou um set de ferramentas para que as pessoas conseguissem fazer isso muito simplificado. Então, o cara vinha e falava, olha, em vez de você pegar e construir a sua stack tudo do zero, está aqui esse padrãozinho de coisas que já funciona e você sai lá na frente, né? Então, acho que isso habilitou consideravelmente a mudança do time, né? E o outro ponto que ele falou que é interessante em algum momento a gente falou, galera, precisa conectar via API, porque era mais comum. Essa jornada, você pode imaginar o quanto de aplicação que não consumia do mesmo banco, né? Então, as aplicações ficavam lá, todo mundo consumia. Cria uma view para mim aí no banco, para eu poder ter esse dado, né? Exatamente. E aí, em algum momento, estava lá o pessoal falando, olha, tal sistema ali está começando a degradar, está ficando mais lerdo. Da onde vem? Né? E aí era um baita de um desafio, descobrir o que era. Então, a partir do momento que a gente conseguiu separar, que a gente brinca que é o separation of concern, né? O que cada coisa faz bonitinho. Então, assim, qual que é o escopo dessa API, o que ela tem que fazer, e que ela faça isso bem feito, porque outras pessoas vão começar a consumir dali. Que nem eu falei, catálogo, checkout, a gente começou a compartilhar e todo mundo viu o benefício. A galera falou, poxa, eu não tenho que construir tudo do zero. Já tem aquele ali, eu vou pegar, tem uma documentaçãozinha, eu conecto e já vou para o próximo, para que as pessoas consigam pensar e ter cada vez mais tempo em como que eu vou resolver o problema de negócio, no lugar de ficar criando um monte de API do zero para fazer o setup, o stack todo. Então, foi muito interessante ver essa transformação. Assim, acho que teve, em algum momento, no comecinho, um pouco mais de resistência, obviamente, porque tinha muita coisa rodando, mas conforme eu acho que a gente foi entregando valor e os times perceberam quanto que eles tinham de autonomia com responsabilidade nesse sentido, aí é que eu acho que o negócio virou, sabe? Excelente. Uma última pergunta antes da gente ir para a próxima e última apresentação. AI, fala um pouco, dá algum exemplo do que vocês estão rabiscando lá. Caramba, tem alguns ali, né? Acho que tem, obviamente, acho que a parte do cérebro da Lu, que a gente está querendo colocar com essa parte de direcionar um atendimento e que as pessoas consigam se virar um pouco melhor, vou chamar assim, né, com linguagem natural, mas tem os outros casos que estão mais, não tão hype assim, que eu acho que é legal comentar, da gente pegar e começar a empacotar o que acontece em resumos de review. Né? Porque assim, você viu, tem um set enorme, um catálogo gigante, e aí tem um monte de review do mesmo produto, uns falando bem, uns falando mal. Como é que você chega e consegue usar isso como uma ferramenta para agrupar e ter uma informação mais resumida dos reviews daquele produto em específico para fazer isso? Né? Isso eu acho que é um ponto muito interessante, que talvez é até mais simples, mas prova como que, às vezes, você pegar uma coisa mais simples tem um impacto total grande, né, quando você olha para a experiência do usuário. Exatamente. Em vez de tentar fazer um negócio super avançado, às vezes você pega um negócio menor e já dá uma baita resultado. Né? Então, é interessante. Excelente. Muito bom. Beleza? Thiago, Jesus, queria te agradecer aí pela presença. Muito obrigado. Gente, Valeu. Vamos lá para a última? Valeu!